Em 2023, Bill Nelson, administrador da NASA, deu uma entrevista dizendo acreditar na existência de vida alienígena, mesmo que, por enquanto, ainda não existam evidências concretas. Segundo ele, a maioria das imagens atuais de OVNIs surgem por acaso, registrada por sensores e câmeras que não foram projetadas para esse propósito. Isso explicaria por que, mesmo com o avanço das tecnologias digitais, ainda existem tantos registros imprecisos. Entretanto, mesmo sendo de baixa qualidade, isso não impede que diversas imagens de supostos OVNIs apareçam anualmente, sempre virando notícia. Em 2023, a Amazon chegou até mesmo a realizar uma campanha oferecendo $1 milhão a quem fosse capaz de registrar um OVNI com a lente de sua câmera. O material seria analisado por especialistas espaciais e o autor da melhor evidência científica levaria o prêmio. Até o momento, não há registros públicos de vencedores, nem qualquer indício de alguém que tenha reivindicado a quantia. Mesmo que alguém tenha conseguido levar para casa o prêmio, ainda assim aparecem todos os anos imagens de OVNIs capturados por câmeras. Algumas nítidas, outras nem tanto. No vídeo de hoje você vai acompanhar alguns dos avistamentos mais recentes ao redor do mundo, alguns deles com explicações, outros desafiando cientistas do mundo todo, sempre trazendo consigo mais e mais dúvidas. Em agosto de 2024, na Califórnia, diversos moradores das cidades de Palmdale e Lancaster correram para o X compartilhando relatos de estranhos avistamentos no céu. As imagens foram inicialmente divulgadas através do aplicativo Ring Neighbors da Amazon, cujo objetivo é captar crimes de uma região em tempo real para alertar as autoridades locais. Dentre os vários relatos de moradores, o que mais surpreende é o de uma residente. Ela afirma que estava com a sua filha no quintal quando ambas observaram uma estrela cadente. No entanto, se surpreenderam ao notar o objeto interrompendo sua trajetória, realizando um movimento em zigue-zague para, em seguida, seguir na direção oposta. Enquanto o Departamento de Defesa não se manifesta sobre os avistamentos, uma explicação mais simples pode ser fornecida. Palmdale está localizada próxima à base da Força Aérea de Edwards, a segunda maior dos Estados Unidos. Além de ser o centro de testes aeroespaciais, a região é também conhecida pelos numerosos avistamentos de OVNIs. Já pesquisadores de Harvard, membros do Projeto Galileu, após analisarem as imagens, acreditam que elas correspondam a uma farsa intencional. John Tedesco, um dos engenheiros do Projeto Galileu, afirma que os padrões de luzes são bem organizados, pré-programados, semelhantes ao que são encontrados em um show de drones. Enquanto alguns especialistas sugerem que os avistamentos podem estar relacionados a testes militares, outros advogam por uma farsa intencional. A ausência de explicações concretas e, sobretudo, o silêncio do governo só alimentam mais especulações. Também em agosto de 2024, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, outro objeto foi avistado no céu. Entretanto, dessa vez o final foi anticlimático. Na ocasião, estudantes de odontologia registraram as imagens de um objeto pairando no céu à noite, totalmente estático. Mesmo assustados, um deles resolveu filmar e postar o vídeo nas redes sociais. A repercussão foi imediata, com internautas debatendo a natureza do fenômeno. Enquanto uns sugeriam se tratar de um drone ou um balão equipado com LEDs, outros partiram para a possibilidade de um OVNI. Por acontecer em Minas Gerais, uma associação com a Nova Varginha foi logo levantada. Apesar de ter virado notícia em vários portais jornalísticos, em questão de poucas horas, uma explicação foi fornecida ao fenômeno. O suposto OVNI, na verdade, não passava de uma pipa com luzes de LED, o que explica ele ter ficado estático no céu por tanto tempo. Apesar da explicação mundana, ela apenas representa o que acontece na maioria dos casos: a transição entre um objeto voador não identificado para um identificado. Já no México, o vulcão Popocatépetl tem apresentado estranhos registros de OVNIs ao longo dos anos. O vulcão é constantemente monitorado por webcams, pertencentes ao próprio governo mexicano. As filmagens têm como objetivo monitorar atividades vulcânicas, mas acabou registrando alguns eventos até então inexplicáveis. Em 2020, as câmeras registraram um objeto luminoso próximo ao vulcão, como se alguém estivesse o escalando.
O vídeo foi postado no X e, justamente por se tratar de uma gravação oficial do governo, levantou várias dúvidas. Muitos atribuem a estranha luz a algum alpinista corajoso e irresponsável, diga-se de passagem, escalando o vulcão à noite, mesmo que não existisse nenhum motivo aparente para isso. Em setembro de 2023, outro incidente chamou a atenção ao vulcão. Vários objetos brilhantes não identificados foram registrados emergindo da cratera. Novamente, as imagens foram captadas pela webcam responsável por monitorar o vulcão, levantando as mais diversas teorias sobre o ocorrido. Muitos ufologistas consideram o vulcão como a entrada para alguma base secreta de OVNIs. As autoridades mexicanas apresentam uma explicação mais simples para as gravações, alegando que a posição da câmera cria um efeito visual de que estes objetos estejam saindo do vulcão, o que não seria o caso. Esses avistamentos em Popocatépetl não são isolados. Ao longo dos anos, o vulcão tem sido associado a diversos relatos de OVNIs, o que apenas contribui para as especulações de uma possível conexão com suas estranhas atividades vulcânicas recentes. Em 2024, por exemplo, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, ele entrou em erupção 13 vezes em um período de apenas 24 horas, ocasionando no cancelamento de 22 voos nos aeroportos da Cidade do México e de Puebla. Seria coincidência que esses objetos não identificados surjam justamente em momentos de intensa atividade vulcânica? Até o momento, não há uma explicação clara se ambos os fatos estão relacionados ou se são somente incidentes isolados. Mas não são apenas câmeras fixas que capturam esses objetos. Em novembro de 2024, durante uma transmissão ao vivo na Fox News, um OVNI foi capturado pelas câmeras, gerando uma onda de debates nas redes sociais. O objeto, que se assemelhava a um orbe misterioso, passou rapidamente pelo horizonte da cidade, captado no exato momento em que a câmera do helicóptero da emissora mostrava imagens aéreas de Nova York. O objeto surpreendeu por mudar de cor, do branco para azul, além de se mover em alta velocidade sobre o rio Hudson. Ainda não há uma explicação para o que era o objeto, porém, especialistas no assunto traçam algumas teorias. Avi Loeb, professor de Harvard e astrofísico renomado, após assistir e analisar as imagens, crê que tudo não passa de um simples truque de luzes. Ele sugere que a captura, na verdade, seria apenas um artefato óptico causado pela reflexão da luz solar no vidro do helicóptero da emissora. Mesmo que fosse um objeto real, sua velocidade aparente seria similar à velocidade do som, e conforme Avi Loeb, não seria uma velocidade extraordinária para considerá-lo um objeto alienígena. Apesar das especulações, até o momento não existe um consenso sobre o que, exatamente, as imagens de TV capturaram. Em junho de 2024, enquanto sobrevoava pelos céus de Antioquia, na Colômbia, o piloto Jorge Arteaga conseguiu aquela que ficou conhecida como a melhor filmagem de OVNI de todos os tempos. Enquanto voava a incríveis 12.500 pés de altitude, ele foi capaz de captar o momento exato em que um objeto não identificado emergiu das nuvens e passou rapidamente pela cabine de sua aeronave. Segundo seus relatos, ele e seu copiloto inicialmente observaram o objeto flutuando sobre as cidades de Medellín e Santa Fé, e então, subitamente, o objeto teria acelerado e ido em direção a eles, levando-os a desviar de uma possível colisão. O vídeo foi analisado pelo ufólogo Jamie Walsan, que atestou sua autenticidade, destacando o fato do misterioso objeto se mover de modo inteligente e sem meios visíveis de propulsão. Além disso, devido à altitude elevada, as condições atmosféricas tornam impossível se tratar de um balão. Atualmente, essa filmagem segue como a melhor captura de um OVNI já vista e, sem uma explicação para o ocorrido, segue também como sendo um dos encontros mais misteriosos. E por último, retornando agora para o Brasil, existe um caso bem antigo dos anos 50, que acreditava-se ser a prova cabível da visita dos OVNIs em nosso país. O caso da Ilha da Trindade é um dos mais emblemáticos episódios da ufologia brasileira. No dia 16 de janeiro de 1958, enquanto o navio da Marinha Brasileira estava ancorado na Ilha da Trindade, o fotógrafo Almírio Baraúna era um dos que estavam a bordo, sendo ele o responsável por captar uma fotografia de um OVNI que sobrevoava a ilha. A fotografia tirada por Almírio mostrava um objeto voador não identificado em formato de disco.
Na época, suas fotografias foram divulgadas pela imprensa do país, gerando uma repercussão imensa nacional e internacional. A Marinha investigou as fotos, contudo, não chegou em uma conclusão definitiva sobre sua autenticidade. Por muitas décadas, acreditou que essa seria a maior prova existente do avistamento de um OVNI. Mas tudo foi por água abaixo em 2010. Na ocasião, o Fantástico estava realizando uma nova investigação sobre o caso e conseguiu conectar a publicitária Emília Bittencourt, amiga do falecido Almiro Baraúna. Ela afirmou ao programa que o fotógrafo lhe confidenciou ter forjado as imagens dizendo que ele pegou 2 colheres, juntou e improvisou uma nave espacial e usou de pano de fundo a geladeira da casa dele. Ele fotografou na porta da geladeira um objeto com a iluminação perfeita, porque ele calculou tudo e não era bobo. Não apenas ela, mas em 2011, uma sobrinha do fotógrafo também confirmou que ele teria produzido as imagens em seu laboratório caseiro. Essas confissões tardias lançam uma sombra sobre o caso, que por décadas permaneceu como marco na história da ufologia brasileira. Drones, testes militares, uma pipa com LEDs, ilusão de ótica e materiais forjados. Todos estes avistamentos se iniciaram como objetos não identificados. Mas, à medida que foram analisados, foi possível encontrarmos uma explicação plausível para cada um. Contudo, alguns casos são tão extraordinários que seguem sem uma explicação lógica. Os avistamentos no vulcão Popocatépetl e o misterioso objeto sobrevoando o céu da Colômbia entram nessa categoria. A crescente evolução das câmeras tem nos ajudado não apenas a registrar mais desses objetos misteriosos, mas também explicar suas origens. No entanto, alguns avistamentos seguem um padrão intrigante. Quanto mais analisamos, menos entendemos, o que indica que eles, de fato, podem ser algo de outro mundo. E quanto a você, acredita nesses avistamentos? Ou acha que há sempre uma explicação lógica por trás? Não deixe de comentar.